Ouça com atenção. Essa oração com São José não chegou até você por acaso. São José é o intercessor dos esquecidos, o guardião das causas que ninguém mais quer assumir. Quando tudo parece impossível, é ele quem Deus envia para abrir os caminhos, tocar os corações e fazer o milagre acontecer. E se você tem uma causa que parece perdida, ouça essa oração com fé. Prepare seu coração, porque hoje você vai clamar com fé, vai orar com verdade e vai sentir a presença de São José te fortalecendo, te abraçando e intercedendo por aquilo que parece impossível. Não importa o tamanho do problema. O impossível é apenas o começo dos milagres para quem ora com fé. Fique até o fim e reze com o coração. Porque depois desta oração, você não será mais o mesmo. O céu vai se abrir, a sua fé vai se renovar e a vitória vai começar a se manifestar. Vamos rezar juntos com São José e testemunhar os impossíveis se concretizando sem nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do céu invada o seu coração. Sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas, um espaço criado para tocar sua alma, renovar sua fé e aproximar você do milagre que tanto espera. Antes de continuar, faça um gesto de fé. Inscreva-se no canal agora mesmo. Ao se inscrever, você passa a fazer parte das nossas orações diárias e o seu nome será incluído nos momentos de intercessão com os santos do céu. Você não está sozinho. Aqui, somos uma família espiritual e juntos, com fé, alcançamos o impossível. Clique no botão curtir, porque esse simples gesto pode fazer essa oração chegar até alguém que está chorando, perdido, pensando em desistir. E você será instrumento de Deus para levar consolo e luz a quem mais precisa. Compartilhe essa oração com quem você ama, com um amigo, com um familiar, com um grupo, porque tudo aquilo que você espalha com fé volta para a sua vida multiplicado em bênçãos, milagres e proteção divina. Vamos juntos transformar vidas com a força da oração. Agora respire fundo e receba tudo o que veio buscar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São José, intercessor dos impossíveis, nós nos colocamos agora diante de Ti com o coração profundamente machucado por tantas dores, inseguranças e desesperos. Não sabemos mais o que fazer diante das muralhas que se ergueram em nossa frente. As portas parecem fechadas, os caminhos escurecidos e o futuro muitas vezes parece sem esperança. Mas é agora, neste momento de grande provação, que nos voltamos ao Teu coração puro e silencioso, pedindo que intercedas por nós com Tua poderosa súplica junto a Jesus, Teu Filho adotivo e nosso Senhor. São José, fiel guardião da Sagrada Família, sabemos que és discreto, silencioso, mas que teu clamor no céu tem força, eco e poder. Não há causa impossível para aquele que soube confiar, mesmo quando tudo parecia sem sentido. Tu que acolheste o chamado de Deus sem questionar, ensina-nos a confiar assim também. Tu que não tinhas riquezas, mas eras rico em fé, mostra-nos que a verdadeira vitória não está nos bens da terra, mas na graça do alto. Hoje te suplicamos, São José, venha ao nosso socorro. Clama ao Pai por aqueles que já não têm mais lágrimas para chorar, por aqueles que já desistiram de tentar, por aqueles que estão à beira do colapso físico e emocional. Tu conheces o silêncio da dor, conheces a angústia de não encontrar um lugar, a pressão de cuidar da família sem saber como. Tu conheces as noites sem respostas, as preces feitas no escuro, a dor de um coração que só quer paz e não sabe mais como continuar. Clamamos com fé, com dor, com esperança, com urgência. Intercede por nós, São José. Levanta-te neste momento como protetor poderoso e coloca-te à frente desta batalha. Não conseguimos mais lutar sozinhos. As forças se esvaíram, mas nossa alma clama, grita por um milagre urgente.
E confiamos que tu podes alcançá-lo, porque és o santo dos esquecidos, o patrono dos desesperados, o pai adotivo de Jesus, o homem justo escolhido por Deus para cuidar do Salvador. São José, escuta essa súplica coletiva. Coloca tuas mãos sobre todas as causas impossíveis que agora depositamos aos teus pés. Seja a libertação de um vício, a cura de uma enfermidade, a reconciliação de um lar em ruínas, a vitória diante de uma injustiça, o livramento de uma dívida impagável, a paz de um coração ferido. Olha por todos nós. Carrega nossa dor, como carregaste Jesus em teus braços. Fala ao Senhor em nosso nome. Suplica por cada filho que agora te invoca com fé e sede de milagre. Intercede por nós, São José. São José, modelo de fé silenciosa e guerreira, continuamos diante de ti, perseverando nesta oração, como quem sabe que algo grandioso está por vir. Mesmo com lágrimas nos olhos, mantemos nossos joelhos no chão e os olhos no céu, pois aprendemos contigo que Deus age no tempo certo, de maneira certa e por meios que nem sempre compreendemos. Mas hoje, com o coração completamente aberto, te entregamos tudo: o medo, a dor, o atraso, a escassez, a dúvida, a espera. São José, intercessor dos improváveis, olha para cada pessoa que agora reza contigo, pessoas cansadas de tanto tentar, de tanto clamar, de tanto esperar. Gente que se ajoelha com o coração em pedaços, com a alma gritando por respostas. Há quem esteja chorando pelos filhos, pela saúde, pela vida financeira, por um casamento ferido, por uma porta que não se abre, por um processo que se arrasta, por uma resposta que não vem. São tantas dores reunidas nesta oração, e é por isso que a tua intercessão é tão urgente. Tu que sonhaste com Deus e obedeceste sem hesitar, ensina-nos a confiar até mesmo nos sonhos interrompidos. Tu, que foste escolhido para guardar Jesus e Maria, guarda agora cada vida que te busca, protege os que te invocam e caminha à frente de todos que sentem que não têm mais forças para seguir. Ajuda-nos a carregar a cruz sem desistir. Ajuda-nos a suportar o silêncio de Deus quando Ele parece distante, porque Tu sabes como é caminhar sem ter todas as respostas, mas confiando mesmo assim. Vai, São José, vai diante de nós. Vai à frente do juiz que precisa assinar o processo. Vai à frente do médico que dará o diagnóstico. Vai à frente da entrevista de emprego. Vai à frente da conversa difícil que precisa acontecer. Vai à frente da reconciliação que parece impossível. Vai à frente dos caminhos travados. Entra onde não conseguimos entrar. Desfaz os laços do inimigo. Quebra as correntes que ainda nos aprisionam, silencia toda voz que tenta nos fazer desistir. Clamamos por milagres, por aqueles que estão vivendo noites escuras demais para enxergar qualquer esperança, por aqueles que oram em silêncio, enquanto todos à sua volta nem imaginam a dor que carregam, por aqueles que estão sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. Por aqueles que estão tentando manter a fé viva, mesmo cercados por perdas, fracassos e humilhações. São José, estende teu manto protetor sobre todos eles. Tu conheces a linguagem do silêncio. Sabes o que está escondido nas entrelinhas de cada oração não dita. Por isso, neste instante, pedimos que tua presença toque onde ninguém mais pode tocar. O íntimo do coração, onde só Deus e os santos conseguem chegar. Restaura o ânimo de quem já não acredita. Levanta quem caiu e não consegue mais se erguer. Cura quem adoeceu de tanto guardar dor. E enche de paz aqueles que vivem sob o peso de tantas preocupações. E se agora ainda estamos esperando, que seja com fé. E se agora ainda não chegou o milagre, que seja com esperança. Mas se for da vontade do céu, e cremos que é, então intercede por nós, São José, para que esse milagre venha com poder, com rapidez, com glória. Que não seja apenas uma pequena resposta, mas uma reviravolta divina,
um testemunho impossível de ignorar. Uma vitória que venha acompanhada da certeza de que fomos visitados por tua poderosa intercessão. São José, intercessor dos impossíveis, não pares de clamar por nós, enquanto não chega o dia da nossa alegria, sê nossa companhia na noite, enquanto não chega o fim da luta, sê nossa força na batalha. Enquanto não chega a cura, sê nosso consolo na enfermidade. E quando finalmente o céu disser sim, estaremos prontos para proclamar em alto e bom som: foi Deus quem fez, e São José quem intercedeu. São José, agora nosso coração começa a sentir algo diferente. Há uma paz suave nos envolvendo, como se tua presença silenciosa e poderosa estivesse tomando conta de tudo. As lágrimas continuam caindo, mas agora são lágrimas de fé, de entrega, de quem sabe que não está mais sozinho. Porque sentimos que tu já te colocaste em pé diante do trono de Deus, com nossas causas nas mãos, apresentando uma a uma com amor de pai, com coragem de guerreiro e com fé de justo. São José, algo mudou. Ainda não enxergamos tudo com os olhos da carne, mas os olhos da alma já contemplam sinais. Sinais de que o tempo da espera está terminando. Sinais de que as amarras estão caindo. Sinais de que o milagre já está a caminho. O que antes era um vale de sombras, agora está sendo inundado por uma luz suave. A fé que estava fraca está sendo reacendida. E as palavras de desespero estão dando lugar a uma nova canção. A canção da vitória. Por isso, São José, já não pedimos. Agora agradecemos. Agradecemos mesmo sem ver ainda. Agradecemos com o coração cheio de esperança. Agradecemos porque sabemos que a tua intercessão move montanhas, desfaz armadilhas, traz respostas, cura feridas, faz brotar flores do deserto. Quantas vezes a tua proteção silenciosa salvou vidas sem que percebessem? Quantas vezes tu evitaste tragédias com tua presença oculta? Hoje sabemos, tu estás cuidando de nós. Agradecemos, São José, pela porta que já se abriu, mesmo que ainda não tenhamos cruzado por ela. Pela cura que já começou, mesmo que os sintomas não tenham desaparecido. Pela bênção que está a caminho, mesmo que o tempo ainda pareça nos contrariar. Agradecemos por tudo que o céu está preparando, mesmo em silêncio. Agradecemos por tua fidelidade, tua ternura, tua coragem e tua presença constante em nossa história. E agora, com toda a alma, te pedimos, permanece conosco. Não apenas até que o milagre aconteça, mas para sempre. Porque não queremos apenas o dom, queremos o doador. Não queremos só a bênção, queremos viver na presença de quem abençoa. Ensina-nos a confiar todos os dias, mesmo quando tudo parecer ruir. Ensina-nos a viver como tu viveste, em silêncio, em obediência, em entrega. Que teu exemplo seja nosso guia, tua fé nossa força e tua intercessão nossa certeza. E quando finalmente a vitória chegar, e ela vai chegar, seremos testemunhas do impossível. Diremos ao mundo que oramos contigo, que choramos contigo, que caminhamos contigo, e que foi Deus quem nos levantou, nos respondeu, nos curou, nos restaurou, e que a tua intercessão foi a ponte entre nossa dor e o milagre. São José, nós cremos, nós esperamos, nós confiamos. A vitória já está chegando, o impossível já está sendo derramado sobre nós. E em teu nome, nós declaramos com toda a fé e alegria do coração. São José, intercessor dos impossíveis, eu creio, eu recebo e eu agradeço. A vitória é minha em nome de Jesus. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Ó glorioso São José, intercessor dos impossíveis, nós nos colocamos agora diante de ti com o coração profundamente machucado por tantas dores, inseguranças e desesperos.
Não sabemos mais o que fazer diante das muralhas que se ergueram em nossa frente. As portas parecem fechadas, os caminhos escurecidos e o futuro muitas vezes parece sem esperança. Mas é agora, neste momento de grande provação, que nos voltamos ao teu coração puro e silencioso, pedindo que intercedas por nós com tua poderosa súplica junto a Jesus, teu Filho adotivo e nosso Senhor. São José, fiel guardião da Sagrada Família, sabemos que és discreto, silencioso, mas que teu clamor no céu tem força, eco e poder. Não há causa impossível para aquele que soube confiar, mesmo quando tudo parecia sem sentido. Tu que acolheste o chamado de Deus sem questionar, ensina-nos a confiar assim também. Tu que não tinhas riquezas, mas eras rico em fé, mostra-nos que a verdadeira vitória não está nos bens da terra, mas na graça do alto. Hoje te suplicamos, São José, venha ao nosso socorro. Clama ao Pai por aqueles que já não têm mais lágrimas para chorar, por aqueles que já desistiram de tentar, por aqueles que estão à beira do colapso físico e emocional. Tu conheces o silêncio da dor, conheces a angústia de não encontrar um lugar, a pressão de cuidar da família sem saber como. Tu conheces as noites sem respostas, as preces feitas no escuro, a dor de um coração que só quer paz e não sabe mais como continuar. Clamamos com fé, com dor, com esperança, com urgência. Intercede por nós, São José. Levanta-te neste momento como protetor poderoso e coloca-te à frente desta batalha. Não conseguimos mais lutar sozinhos. As forças se esvaíram, mas nossa alma clama, grita por um milagre urgente. E confiamos que tu podes alcançá-lo, porque és o santo dos esquecidos, o patrono dos desesperados, o pai adotivo de Jesus, o homem justo escolhido por Deus para cuidar do Salvador. São José, escuta essa súplica coletiva. Coloca tuas mãos sobre todas as causas impossíveis que agora depositamos aos teus pés. Seja a libertação de um vício, a cura de uma enfermidade, a reconciliação de um lar em ruínas, a vitória diante de uma injustiça, o livramento de uma dívida impagável, a paz de um coração ferido. Olha por todos nós. Carrega nossa dor, como carregaste Jesus em teus braços. Fala ao Senhor em nosso nome. Suplica por cada filho que agora te invoca com fé e sede de milagre. Intercede por nós, São José. São José, modelo de fé silenciosa e guerreira, continuamos diante de ti, perseverando nesta oração, como quem sabe que algo grandioso está por vir. Mesmo com lágrimas nos olhos, mantemos nossos joelhos no chão e os olhos no céu, pois aprendemos contigo que Deus age no tempo certo, de maneira certa e por meios que nem sempre compreendemos. Mas hoje, com o coração completamente aberto, te entregamos tudo: o medo, a dor, o atraso, a escassez, a dúvida, a espera. São José, intercessor dos improváveis, olha para cada pessoa que agora reza contigo, pessoas cansadas de tanto tentar, de tanto clamar, de tanto esperar. Gente que se ajoelha com o coração em pedaços, com a alma gritando por respostas. Há quem esteja chorando pelos filhos, pela saúde, pela vida financeira, por um casamento ferido, por uma porta que não se abre, por um processo que se arrasta, por uma resposta que não vem. São tantas dores reunidas nesta oração, e é por isso que a tua intercessão é tão urgente. Tu que sonhaste com Deus e obedeceste sem hesitar, ensina-nos a confiar até mesmo nos sonhos interrompidos. Tu, que foste escolhido para guardar Jesus e Maria, guarda agora cada vida que te busca, protege os que te invocam e caminha à frente de todos que sentem que não têm mais forças para seguir. Ajuda-nos a carregar a cruz sem desistir. Ajuda-nos a suportar o silêncio de Deus quando Ele parece distante, porque Tu sabes como é caminhar sem ter todas as respostas, mas confiando mesmo assim. Vai, São José, vai diante de nós.
Vai à frente do juiz que precisa assinar o processo. Vai à frente do médico que dará o diagnóstico. Vai à frente da entrevista de emprego. Vai à frente da conversa difícil que precisa acontecer. Vai à frente da reconciliação que parece impossível. Vai à frente dos caminhos travados. Entra onde não conseguimos entrar. Desfaz os laços do inimigo. Quebra as correntes que ainda nos aprisionam. Silencia toda voz que tenta nos fazer desistir. Clamamos por milagres, por aqueles que estão vivendo noites escuras demais para enxergar qualquer esperança, por aqueles que oram em silêncio enquanto todos à sua volta nem imaginam a dor que carregam, por aqueles que estão sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. Por aqueles que estão tentando manter a fé viva, mesmo cercados por perdas, fracassos e humilhações. São José, estende teu manto protetor sobre todos eles. Tu conheces a linguagem do silêncio. Sabes o que está escondido nas entrelinhas de cada oração não dita. Por isso, neste instante, pedimos que tua presença toque onde ninguém mais pode tocar. O íntimo do coração, onde só Deus e os santos conseguem chegar. Restaura o ânimo de quem já não acredita. Levanta quem caiu e não consegue mais se erguer. Cura quem adoeceu de tanto guardar dor. E enche de paz aqueles que vivem sob o peso de tantas preocupações. E se agora ainda estamos esperando, que seja com fé. E se agora ainda não chegou o milagre, que seja com esperança. Mas se for da vontade do céu, e cremos que é, então intercede por nós, São José, para que esse milagre venha com poder, com rapidez, com glória. Que não seja apenas uma pequena resposta, mas uma reviravolta divina, um testemunho impossível de ignorar, uma vitória que venha acompanhada da certeza de que fomos visitados por tua poderosa intercessão. São José, intercessor dos impossíveis, não pares de clamar por nós. Enquanto não chega o dia da nossa alegria, sê nossa companhia na noite. Enquanto não chega o fim da luta, sê nossa força na batalha. Enquanto não chega a cura, sê nosso consolo na enfermidade. E quando finalmente o céu disser sim, estaremos prontos para proclamar em alto e bom som: foi Deus quem fez, e São José quem intercedeu. São José, agora nosso coração começa a sentir algo diferente. Há uma paz suave nos envolvendo, como se tua presença silenciosa e poderosa estivesse tomando conta de tudo. As lágrimas continuam caindo, mas agora são lágrimas de fé, de entrega, de quem sabe que não está mais sozinho. Porque sentimos que tu já te colocaste em pé diante do trono de Deus, com nossas causas nas mãos, apresentando uma a uma com amor de pai, com coragem de guerreiro e com fé de justo. São José, algo mudou. Ainda não enxergamos tudo com os olhos da carne, mas os olhos da alma já contemplam sinais. Sinais de que o tempo da espera está terminando. Sinais de que as amarras estão caindo. Sinais de que o milagre já está a caminho. O que antes era um vale de sombras, agora está sendo inundado por uma luz suave. A fé que estava fraca está sendo reacendida. E as palavras de desespero estão dando lugar a uma nova canção. A canção da vitória. Por isso, São José, já não pedimos. Agora agradecemos. Agradecemos mesmo sem ver ainda. Agradecemos com o coração cheio de esperança. Agradecemos porque sabemos que a tua intercessão move montanhas, desfaz armadilhas, traz respostas, cura feridas, faz brotar flores do deserto. Quantas vezes a tua proteção silenciosa salvou vidas sem que percebessem? Quantas vezes tu evitaste tragédias com tua presença oculta? Hoje sabemos. Tu estás cuidando de nós. Agradecemos, São José, pela porta que já se abriu, mesmo que ainda não tenhamos cruzado por ela. Pela cura que já começou, mesmo que os sintomas não tenham desaparecido. Pela bênção que está a caminho, mesmo que o tempo ainda pareça nos contrariar. Agradecemos por tudo que o céu está preparando, mesmo em silêncio.
Agradecemos por tua fidelidade, tua ternura, tua coragem e tua presença constante em nossa história. E agora, com toda a alma, te pedimos, permanece conosco. Não apenas até que o milagre aconteça, mas para sempre. Porque não queremos apenas o dom, queremos o doador. Não queremos só a bênção, queremos viver na presença de quem abençoa. Ensina-nos a confiar todos os dias, mesmo quando tudo parecer ruir. Ensina-nos a viver como tu viveste, em silêncio, em obediência, em entrega. Que teu exemplo seja nosso guia, tua fé nossa força e tua intercessão nossa certeza. E quando finalmente a vitória chegar, e ela vai chegar, seremos testemunhas do impossível. Diremos ao mundo que oramos contigo, que choramos contigo, que caminhamos contigo, e que foi Deus quem nos levantou, nos respondeu, nos curou, nos restaurou, e que a tua intercessão foi a ponte entre nossa dor e o milagre. São José, nós cremos, nós esperamos, nós confiamos. A vitória já está chegando, o impossível já está sendo derramado sobre nós. E em teu nome, nós declaramos com toda a fé e alegria do coração. São José, intercessor dos impossíveis, eu creio, eu recebo e eu agradeço. A vitória é minha em nome de Jesus. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Ó glorioso São José, intercessor dos impossíveis, nós nos colocamos agora diante de ti com o coração profundamente machucado por tantas dores, inseguranças e desesperos. Não sabemos mais o que fazer diante das muralhas que se ergueram em nossa frente. As portas parecem fechadas, os caminhos escurecidos e o futuro muitas vezes parece sem esperança. Mas é agora, neste momento de grande provação, que nos voltamos ao teu coração puro e silencioso, pedindo que intercedas por nós com tua poderosa súplica junto a Jesus, teu Filho adotivo e nosso Senhor. São José, fiel guardião da Sagrada Família, sabemos que és discreto, silencioso, mas que teu clamor no céu tem força, eco e poder. Não há causa impossível para aquele que soube confiar, mesmo quando tudo parecia sem sentido. Tu que acolheste o chamado de Deus sem questionar, ensina-nos a confiar assim também. Tu que não tinhas riquezas, mas eras rico em fé, mostra-nos que a verdadeira vitória não está nos bens da terra, mas na graça do alto. Hoje te suplicamos, São José, venha ao nosso socorro. Clama ao Pai por aqueles que já não têm mais lágrimas para chorar, por aqueles que já desistiram de tentar, por aqueles que estão à beira do colapso físico e emocional. Tu conheces o silêncio da dor, conheces a angústia de não encontrar um lugar, a pressão de cuidar da família sem saber como. Tu conheces as noites sem respostas, as preces feitas no escuro, a dor de um coração que só quer paz e não sabe mais como continuar. Clamamos com fé, com dor, com esperança, com urgência. Intercede por nós, São José. Levanta-te neste momento como protetor poderoso e coloca-te à frente desta batalha. Não conseguimos mais lutar sozinhos. As forças se esvaíram, mas nossa alma clama, grita por um milagre urgente. E confiamos que tu podes alcançá-lo, porque és o santo dos esquecidos, o patrono dos desesperados, o pai adotivo de Jesus, o homem justo escolhido por Deus para cuidar do Salvador. São José, escuta essa súplica coletiva. Coloca tuas mãos sobre todas as causas impossíveis que agora depositamos aos teus pés. Seja a libertação de um vício, a cura de uma enfermidade, a reconciliação de um lar em ruínas, a vitória diante de uma injustiça, o livramento de uma dívida impagável, a paz de um coração ferido. Olha por todos nós. Carrega nossa dor, como carregaste Jesus em teus braços. Fala ao Senhor em nosso nome. Suplica por cada filho que agora te invoca com fé e sede de milagre. Intercede por nós, São José. São José, modelo de fé silenciosa e guerreira,
Continuamos diante de Ti, perseverando nesta oração, como quem sabe que algo grandioso está por vir. Mesmo com lágrimas nos olhos, mantemos nossos joelhos no chão e os olhos no céu, pois aprendemos contigo que Deus age no tempo certo, de maneira certa e por meios que nem sempre compreendemos. Mas hoje, com o coração completamente aberto, te entregamos tudo: o medo, a dor, o atraso, a escassez, a dúvida, a espera. São José, intercessor dos improváveis, olha para cada pessoa que agora reza contigo, pessoas cansadas de tanto tentar, de tanto clamar, de tanto esperar. Gente que se ajoelha com o coração em pedaços, com a alma gritando por respostas. Há quem esteja chorando pelos filhos, pela saúde, pela vida financeira, por um casamento ferido, por uma porta que não se abre, por um processo que se arrasta, por uma resposta que não vem. São tantas dores reunidas nesta oração, e é por isso que a tua intercessão é tão urgente. Tu que sonhaste com Deus e obedeceste sem hesitar, ensina-nos a confiar até mesmo nos sonhos interrompidos. Tu, que foste escolhido para guardar Jesus e Maria, guarda agora cada vida que te busca, protege os que te invocam e caminha à frente de todos que sentem que não têm mais forças para seguir. Ajuda-nos a carregar a cruz sem desistir. Ajuda-nos a suportar o silêncio de Deus quando ele parece distante, porque tu sabes como é caminhar sem ter todas as respostas, mas confiando mesmo assim. Vai, São José, vai diante de nós. Vai à frente do juiz que precisa assinar o processo. Vai à frente do médico que dará o diagnóstico. Vai à frente da entrevista de emprego. Vai à frente da conversa difícil que precisa acontecer. Vai à frente da reconciliação que parece impossível. Vai à frente dos caminhos travados. Entra onde não conseguimos entrar. Desfaz os laços do inimigo. Quebra as correntes que ainda nos aprisionam, silencia toda voz que tenta nos fazer desistir. Clamamos por milagres, por aqueles que estão vivendo noites escuras demais para enxergar qualquer esperança, por aqueles que oram em silêncio enquanto todos à sua volta nem imaginam a dor que carregam, por aqueles que estão sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. Por aqueles que estão tentando manter a fé viva, mesmo cercados por perdas, fracassos e humilhações. São José, estende teu manto protetor sobre todos eles. Tu conheces a linguagem do silêncio. Sabes o que está escondido nas entrelinhas de cada oração não dita. Por isso, neste instante, pedimos que tua presença toque onde ninguém mais pode tocar. O íntimo do coração, onde só Deus e os santos conseguem chegar. Restaura o ânimo de quem já não acredita. Levanta quem caiu e não consegue mais se erguer. Cura quem adoeceu de tanto guardar dor. E enche de paz aqueles que vivem sob o peso de tantas preocupações. E se agora ainda estamos esperando, que seja com fé. E se agora ainda não chegou o milagre, que seja com esperança. Mas se for da vontade do céu, e cremos que é, então intercede por nós, São José, para que esse milagre venha com poder, com rapidez, com glória. Que não seja apenas uma pequena resposta, mas uma reviravolta divina, um testemunho impossível de ignorar. Uma vitória que venha acompanhada da certeza de que fomos visitados por tua poderosa intercessão. São José, intercessor dos impossíveis, não pares de clamar por nós, enquanto não chega o dia da nossa alegria, sê nossa companhia na noite, enquanto não chega o fim da luta, sê nossa força na batalha. Enquanto não chega a cura, sê nosso consolo na enfermidade. E quando finalmente o céu disser sim, estaremos prontos para proclamar em alto e bom som: foi Deus quem fez, e São José quem intercedeu. São José, agora nosso coração começa a sentir algo diferente. Há uma paz suave nos envolvendo, como se tua presença silenciosa e poderosa estivesse tomando conta de tudo. As lágrimas continuam caindo,
mas agora são lágrimas de fé, de entrega, de quem sabe que não está mais sozinho. Porque sentimos que tu já te colocaste em pé diante do trono de Deus, com nossas causas nas mãos, apresentando uma a uma com amor de pai, com coragem de guerreiro e com fé de justo. São José, algo mudou. Ainda não enxergamos tudo com os olhos da carne, mas os olhos da alma já contemplam sinais. Sinais de que o tempo da espera está terminando. Sinais de que as amarras estão caindo. Sinais de que o milagre já está a caminho. O que antes era um vale de sombras, agora está sendo inundado por uma luz suave. A fé que estava fraca está sendo reacendida. E as palavras de desespero estão dando lugar a uma nova canção. A canção da vitória. Por isso, São José, já não pedimos. Agora agradecemos. Agradecemos mesmo sem ver ainda. Agradecemos com o coração cheio de esperança. Agradecemos porque sabemos que a tua intercessão move montanhas, desfaz armadilhas, traz respostas, cura feridas, faz brotar flores do deserto. Quantas vezes a tua proteção silenciosa salvou vidas sem que percebessem? Quantas vezes tu evitaste tragédias com tua presença oculta? Hoje sabemos. Tu estás cuidando de nós. Agradecemos, São José, pela porta que já se abriu, mesmo que ainda não tenhamos cruzado por ela. Pela cura que já começou, mesmo que os sintomas não tenham desaparecido. Pela bênção que está a caminho, mesmo que o tempo ainda pareça nos contrariar. Agradecemos por tudo que o céu está preparando, mesmo em silêncio. Agradecemos por tua fidelidade, tua ternura, tua coragem e tua presença constante em nossa história. E agora, com toda a alma, te pedimos, permanece conosco. Não apenas até que o milagre aconteça, mas para sempre. Porque não queremos apenas o dom, queremos o doador. Não queremos só a bênção, queremos viver na presença de quem abençoa. Ensina-nos a confiar todos os dias, mesmo quando tudo parecer ruir. Ensina-nos a viver como tu viveste, em silêncio, em obediência, em entrega. Que teu exemplo seja nosso guia, tua fé nossa força e tua intercessão nossa certeza. E quando finalmente a vitória chegar, e ela vai chegar, seremos testemunhas do impossível. Diremos ao mundo que oramos contigo, que choramos contigo, que caminhamos contigo, e que foi Deus quem nos levantou, nos respondeu, nos curou, nos restaurou, e que a tua intercessão foi a ponte entre nossa dor e o milagre. São José, nós cremos, nós esperamos, nós confiamos. A vitória já está chegando, o impossível já está sendo derramado sobre nós. E em teu nome, nós declaramos com toda a fé e alegria do coração. São José, intercessor dos impossíveis, eu creio, eu recebo e eu agradeço. A vitória é minha em nome de Jesus. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Ó glorioso São José, intercessor dos impossíveis, nós nos colocamos agora diante de ti com o coração profundamente machucado por tantas dores, inseguranças e desesperos. Não sabemos mais o que fazer diante das muralhas que se ergueram em nossa frente. As portas parecem fechadas, os caminhos escurecidos e o futuro muitas vezes parece sem esperança. Mas é agora, neste momento de grande provação, que nos voltamos ao teu coração puro e silencioso, pedindo que intercedas por nós com tua poderosa súplica junto a Jesus, teu Filho adotivo e nosso Senhor. São José, fiel guardião da Sagrada Família, sabemos que és discreto, silencioso, mas que teu clamor no céu tem força, eco e poder. Não há causa impossível para aquele que soube confiar, mesmo quando tudo parecia sem sentido. Tu que acolheste o chamado de Deus sem questionar, ensina-nos a confiar assim também. Tu que não tinhas riquezas, mas eras rico em fé, mostra-nos que a verdadeira vitória não está nos bens da terra, mas na graça do alto.
Hoje te suplicamos, São José, venha ao nosso socorro. Clama ao Pai por aqueles que já não têm mais lágrimas para chorar, por aqueles que já desistiram de tentar, por aqueles que estão à beira do colapso físico e emocional. Tu conheces o silêncio da dor, conheces a angústia de não encontrar um lugar, a pressão de cuidar da família sem saber como. Tu conheces as noites sem respostas, as preces feitas no escuro, a dor de um coração que só quer paz e não sabe mais como continuar. Clamamos com fé, com dor, com esperança, com urgência. Intercede por nós, São José. Levanta-te neste momento como protetor poderoso e coloca-te à frente desta batalha. Não conseguimos mais lutar sozinhos. As forças se esvaíram, mas nossa alma clama, grita por um milagre urgente. E confiamos que tu podes alcançá-lo, porque és o santo dos esquecidos, o patrono dos desesperados, o pai adotivo de Jesus, o homem justo escolhido por Deus para cuidar do Salvador. São José, escuta essa súplica coletiva. Coloca tuas mãos sobre todas as causas impossíveis que agora depositamos aos teus pés. Seja a libertação de um vício, a cura de uma enfermidade, a reconciliação de um lar em ruínas, a vitória diante de uma injustiça, o livramento de uma dívida impagável, a paz de um coração ferido. Olha por todos nós, carrega nossa dor, como carregaste Jesus em teus braços. Fala ao Senhor em nosso nome. Suplica por cada filho que agora te invoca com fé e sede de milagre. Intercede por nós, São José. São José, modelo de fé silenciosa e guerreira, continuamos diante de ti, perseverando nesta oração, como quem sabe que algo grandioso está por vir. Mesmo com lágrimas nos olhos, mantemos nossos joelhos no chão e os olhos no céu, pois aprendemos contigo que Deus age no tempo certo, de maneira certa e por meios que nem sempre compreendemos. Mas hoje, com o coração completamente aberto, te entregamos tudo: o medo, a dor, o atraso, a escassez, a dúvida, a espera. São José, intercessor dos improváveis, olha para cada pessoa que agora reza contigo, pessoas cansadas de tanto tentar, de tanto clamar, de tanto esperar. Gente que se ajoelha com o coração em pedaços, com a alma gritando por respostas. Há quem esteja chorando pelos filhos, pela saúde, pela vida financeira, por um casamento ferido, por uma porta que não se abre, por um processo que se arrasta, por uma resposta que não vem. São tantas dores reunidas nesta oração, e é por isso que a tua intercessão é tão urgente. Tu que sonhaste com Deus e obedeceste sem hesitar, ensina-nos a confiar até mesmo nos sonhos interrompidos. Tu, que foste escolhido para guardar Jesus e Maria, guarda agora cada vida que te busca, protege os que te invocam e caminha à frente de todos que sentem que não têm mais forças para seguir. Ajuda-nos a carregar a cruz sem desistir. Ajuda-nos a suportar o silêncio de Deus quando ele parece distante, porque tu sabes como é caminhar sem ter todas as respostas, mas confiando mesmo assim. Vai, São José, vai diante de nós. Vai à frente do juiz que precisa assinar o processo. Vai à frente do médico que dará o diagnóstico. Vai à frente da entrevista de emprego. Vai à frente da conversa difícil que precisa acontecer. Vai à frente da reconciliação que parece impossível. Vai à frente dos caminhos travados. Entra onde não conseguimos entrar. Desfaz os laços do inimigo. Quebra as correntes que ainda nos aprisionam, silencia toda a voz que tenta nos fazer desistir. Clamamos por milagres, por aqueles que estão vivendo noites escuras demais para enxergar qualquer esperança, por aqueles que oram em silêncio, enquanto todos à sua volta nem imaginam a dor que carregam, por aqueles que estão sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. Por aqueles que estão tentando manter a fé viva, mesmo cercados por perdas, fracassos e humilhações. São José, estende teu manto protetor sobre todos eles. Tu conheces a linguagem do silêncio.
Sabes o que está escondido nas entrelinhas de cada oração não dita. Por isso, neste instante, pedimos que tua presença toque onde ninguém mais pode tocar. O íntimo do coração, onde só Deus e os santos conseguem chegar. Restaura o ânimo de quem já não acredita. Levanta quem caiu e não consegue mais se erguer. Cura quem adoeceu de tanto guardar dor. E enche de paz aqueles que vivem sob o peso de tantas preocupações. E se agora ainda estamos esperando, que seja com fé. E se agora ainda não chegou o milagre, que seja com esperança. Mas se for da vontade do céu, e cremos que é, então intercede por nós, São José, para que esse milagre venha com poder, com rapidez, com glória. Que não seja apenas uma pequena resposta, mas uma reviravolta divina, um testemunho impossível de ignorar. Uma vitória que venha acompanhada da certeza de que fomos visitados por tua poderosa intercessão. São José, intercessor dos impossíveis, não pares de clamar por nós, enquanto não chega o dia da nossa alegria, sê nossa companhia na noite, enquanto não chega o fim da luta, sê nossa força na batalha. Enquanto não chega a cura, sê nosso consolo na enfermidade. E quando finalmente o céu disser sim, estaremos prontos para proclamar em alto e bom som: foi Deus quem fez, e São José quem intercedeu. São José, agora nosso coração começa a sentir algo diferente. Há uma paz suave nos envolvendo, como se tua presença silenciosa e poderosa estivesse tomando conta de tudo. As lágrimas continuam caindo, mas agora são lágrimas de fé, de entrega, de quem sabe que não está mais sozinho. Porque sentimos que tu já te colocaste em pé diante do trono de Deus, com nossas causas nas mãos, apresentando uma a uma com amor de pai, com coragem de guerreiro e com fé de justo. São José, algo mudou. Ainda não enxergamos tudo com os olhos da carne, mas os olhos da alma já contemplam sinais. Sinais de que o tempo da espera está terminando. Sinais de que as amarras estão caindo. Sinais de que o milagre já está a caminho. O que antes era um vale de sombras, agora está sendo inundado por uma luz suave. A fé que estava fraca está sendo reacendida. E as palavras de desespero estão dando lugar a uma nova canção. A canção da vitória. Por isso, São José, já não pedimos. Agora agradecemos. Agradecemos mesmo sem ver ainda. Agradecemos com o coração cheio de esperança. Agradecemos porque sabemos que a tua intercessão move montanhas, desfaz armadilhas, traz respostas, cura feridas, faz brotar flores no deserto. Quantas vezes a tua proteção silenciosa salvou vidas sem que percebessem? Quantas vezes tu evitaste tragédias com tua presença oculta? Hoje sabemos, tu estás cuidando de nós. Agradecemos, São José, pela porta que já se abriu, mesmo que ainda não tenhamos cruzado por ela. Pela cura que já começou, mesmo que os sintomas não tenham desaparecido. Pela bênção que está a caminho, mesmo que o tempo ainda pareça nos contrariar. Agradecemos por tudo que o céu está preparando, mesmo em silêncio. Agradecemos por tua fidelidade, tua ternura, tua coragem e tua presença constante em nossa história. E agora, com toda a alma, te pedimos, permanece conosco. Não apenas até que o milagre aconteça, mas para sempre. Porque não queremos apenas o dom, queremos o doador. Não queremos só a bênção, queremos viver na presença de quem abençoa. Ensina-nos a confiar todos os dias, mesmo quando tudo parecer ruir. Ensina-nos a viver como tu viveste, em silêncio, em obediência, em entrega. Que teu exemplo seja nosso guia, tua fé nossa força e tua intercessão nossa certeza. E quando finalmente a vitória chegar, e ela vai chegar, seremos testemunhas do impossível. Diremos ao mundo que oramos contigo, que choramos contigo, que caminhamos contigo, e que foi Deus quem nos levantou, nos respondeu, nos curou, nos restaurou.
e que a tua intercessão foi a ponte entre nossa dor e o milagre. São José, nós cremos, nós esperamos, nós confiamos. A vitória já está chegando, o impossível já está sendo derramado sobre nós. E em teu nome nós declaramos com toda a fé e alegria do coração. São José, intercessor dos impossíveis, eu creio, eu recebo e eu agradeço. A vitória é minha em nome de Jesus. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Ó glorioso São José, intercessor dos impossíveis, nós nos colocamos agora diante de ti com o coração profundamente machucado por tantas dores, inseguranças e desesperos. Não sabemos mais o que fazer diante das muralhas que se ergueram em nossa frente. As portas parecem fechadas, os caminhos escurecidos e o futuro muitas vezes parece sem esperança. Mas é agora, neste momento de grande provação, que nos voltamos ao teu coração puro e silencioso, pedindo que intercedas por nós com tua poderosa súplica junto a Jesus, teu Filho adotivo e nosso Senhor. São José, fiel guardião da Sagrada Família, sabemos que és discreto, silencioso, mas que teu clamor no céu tem força, eco e poder. Não há causa impossível para aquele que soube confiar, mesmo quando tudo parecia sem sentido. Tu que acolheste o chamado de Deus sem questionar, ensina-nos a confiar assim também. Tu que não tinhas riquezas, mas eras rico em fé, mostra-nos que a verdadeira vitória não está nos bens da terra, mas na graça do alto. Hoje te suplicamos, São José, venha ao nosso socorro. Clama ao Pai por aqueles que já não têm mais lágrimas para chorar, por aqueles que já desistiram de tentar, por aqueles que estão à beira do colapso físico e emocional. Tu conheces o silêncio da dor, conheces a angústia de não encontrar um lugar, a pressão de cuidar da família sem saber como. Tu conheces as noites sem respostas, as preces feitas no escuro, a dor de um coração que só quer paz e não sabe mais como continuar. Clamamos com fé, com dor, com esperança, com urgência. Intercede por nós, São José. Levanta-te neste momento como protetor poderoso e coloca-te à frente desta batalha. Não conseguimos mais lutar sozinhos. As forças se esvaíram, mas nossa alma clama, grita por um milagre urgente. E confiamos que tu podes alcançá-lo, porque és o santo dos esquecidos, o patrono dos desesperados, o pai adotivo de Jesus, o homem justo escolhido por Deus para cuidar do Salvador. São José, escuta essa súplica coletiva. Coloca tuas mãos sobre todas as causas impossíveis que agora depositamos aos teus pés. Seja a libertação de um vício, a cura de uma enfermidade, a reconciliação de um lar em ruínas, a vitória diante de uma injustiça, o livramento de uma dívida impagável, a paz de um coração ferido. Olha por todos nós. Carrega nossa dor, como carregaste Jesus em teus braços. Fala ao Senhor em nosso nome. Suplica por cada filho que agora te invoca com fé e sede de milagre. Intercede por nós, São José. São José, modelo de fé silenciosa e guerreira, continuamos diante de ti, perseverando nesta oração, como quem sabe que algo grandioso está por vir. Mesmo com lágrimas nos olhos, mantemos nossos joelhos no chão e os olhos no céu, pois aprendemos contigo que Deus age no tempo certo, de maneira certa e por meios que nem sempre compreendemos. Mas hoje, com o coração completamente aberto, te entregamos tudo: o medo, a dor, o atraso, a escassez, a dúvida, a espera. São José, intercessor dos improváveis, olha para cada pessoa que agora reza contigo, pessoas cansadas de tanto tentar, de tanto clamar, de tanto esperar. Gente que se ajoelha com o coração em pedaços, com a alma gritando por respostas.
Há quem esteja chorando pelos filhos, pela saúde, pela vida financeira, por um casamento ferido, por uma porta que não se abre, por um processo que se arrasta, por uma resposta que não vem. São tantas dores reunidas nesta oração, e é por isso que a tua intercessão é tão urgente. Tu que sonhaste com Deus e obedeceste sem hesitar, ensina-nos a confiar até mesmo nos sonhos interrompidos. Tu, que foste escolhido para guardar Jesus e Maria, guarda agora cada vida que te busca, protege os que te invocam e caminha à frente de todos que sentem que não têm mais forças para seguir. Ajuda-nos a carregar a cruz sem desistir. Ajuda-nos a suportar o silêncio de Deus quando ele parece distante, porque tu sabes como é caminhar sem ter todas as respostas, mas confiando mesmo assim. Vai, São José, vai diante de nós. Vai à frente do juiz que precisa assinar o processo. Vai à frente do médico que dará o diagnóstico. Vai à frente da entrevista de emprego. Vai à frente da conversa difícil que precisa acontecer. Vai à frente da reconciliação que parece impossível. Vai à frente dos caminhos travados. Entra onde não conseguimos entrar. Desfaz os laços do inimigo. Quebra as correntes que ainda nos aprisionam, silencia toda voz que tenta nos fazer desistir. Clamamos por milagres, por aqueles que estão vivendo noites escuras demais para enxergar qualquer esperança, por aqueles que oram em silêncio enquanto todos à sua volta nem imaginam a dor que carregam, por aqueles que estão sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. Por aqueles que estão tentando manter a fé viva, mesmo cercados por perdas, fracassos e humilhações. São José, estende teu manto protetor sobre todos eles. Tu conheces a linguagem do silêncio. Sabes o que está escondido nas entrelinhas de cada oração não dita. Por isso, neste instante, pedimos que tua presença toque onde ninguém mais pode tocar. O íntimo do coração, onde só Deus e os santos conseguem chegar. Restaura o ânimo de quem já não acredita. Levanta quem caiu e não consegue mais se erguer. Cura quem adoeceu de tanto guardar dor. E enche de paz aqueles que vivem sob o peso de tantas preocupações. E se agora ainda estamos esperando, que seja com fé. E se agora ainda não chegou o milagre, que seja com esperança. Mas se for da vontade do céu, e cremos que é, então intercede por nós, São José, para que esse milagre venha com poder, com rapidez, com glória. Que não seja apenas uma pequena resposta, mas uma reviravolta divina, um testemunho impossível de ignorar, uma vitória que venha acompanhada da certeza de que fomos visitados por tua poderosa intercessão. São José, intercessor dos impossíveis, não pares de clamar por nós, enquanto não chega o dia da nossa alegria, sê nossa companhia na noite, enquanto não chega o fim da luta, sê nossa força na batalha. Enquanto não chega a cura, sê nosso consolo na enfermidade. E quando finalmente o céu disser sim, estaremos prontos para proclamar em alto e bom som: foi Deus quem fez, e São José quem intercedeu. São José, agora nosso coração começa a sentir algo diferente. Há uma paz suave nos envolvendo, como se tua presença silenciosa e poderosa estivesse tomando conta de tudo. As lágrimas continuam caindo, mas agora são lágrimas de fé, de entrega, de quem sabe que não está mais sozinho. Porque sentimos que tu já te colocaste em pé diante do trono de Deus, com nossas causas nas mãos, apresentando uma a uma com amor de pai, com coragem de guerreiro e com fé de justo. São José, algo mudou. Ainda não enxergamos tudo com os olhos da carne, mas os olhos da alma já contemplam sinais. Sinais de que o tempo da espera está terminando. Sinais de que as amarras estão caindo. Sinais de que o milagre já está a caminho. O que antes era um vale de sombras, agora está sendo inundado por uma luz suave.
A fé que estava fraca está sendo reacendida. E as palavras de desespero estão dando lugar a uma nova canção. A canção da vitória. Por isso, São José, já não pedimos. Agora agradecemos. Agradecemos mesmo sem ver ainda. Agradecemos com o coração cheio de esperança. Agradecemos porque sabemos que a tua intercessão move montanhas, desfaz armadilhas, traz respostas, cura feridas, faz brotar flores do deserto. Quantas vezes a tua proteção silenciosa salvou vidas sem que percebessem? Quantas vezes tu evitaste tragédias com tua presença oculta? Hoje sabemos. Tu estás cuidando de nós. Agradecemos, São José, pela porta que já se abriu, mesmo que ainda não tenhamos cruzado por ela. Pela cura que já começou, mesmo que os sintomas não tenham desaparecido. Pela bênção que está a caminho, mesmo que o tempo ainda pareça nos contrariar. Agradecemos por tudo que o céu está preparando, mesmo em silêncio. Agradecemos por tua fidelidade, tua ternura, tua coragem e tua presença constante em nossa história. E agora, com toda a alma, te pedimos, permanece conosco. Não apenas até que o milagre aconteça, mas para sempre. Porque não queremos apenas o dom, queremos o doador. Não queremos só a bênção, queremos viver na presença de quem abençoa. Ensina-nos a confiar todos os dias, mesmo quando tudo parecer ruir. Ensina-nos a viver como tu viveste, em silêncio, em obediência, em entrega. Que teu exemplo seja nosso guia, tua fé nossa força e tua intercessão nossa certeza. E quando finalmente a vitória chegar, e ela vai chegar, seremos testemunhas do impossível. Diremos ao mundo que oramos contigo, que choramos contigo, que caminhamos contigo, e que foi Deus quem nos levantou, nos respondeu, nos curou, nos restaurou, e que a tua intercessão foi a ponte entre nossa dor e o milagre. São José, nós cremos, nós esperamos, nós confiamos. A vitória já está chegando, o impossível já está sendo derramado sobre nós. E em teu nome, nós declaramos com toda a fé e alegria do coração. São José, intercessor dos impossíveis, eu creio, eu recebo e eu agradeço. A vitória é minha em nome de Jesus. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Ó glorioso São José, intercessor dos impossíveis, nós nos colocamos agora diante de ti com o coração profundamente machucado por tantas dores, inseguranças e desesperos. Não sabemos mais o que fazer diante das muralhas que se ergueram em nossa frente. As portas parecem fechadas, os caminhos escurecidos e o futuro muitas vezes parece sem esperança. Mas é agora, neste momento de grande provação, que nos voltamos ao teu coração puro e silencioso, pedindo que intercedas por nós com tua poderosa súplica junto a Jesus, teu Filho adotivo e nosso Senhor. São José, fiel guardião da Sagrada Família, sabemos que és discreto, silencioso, mas que teu clamor no céu tem força, eco e poder. Não há causa impossível para aquele que soube confiar, mesmo quando tudo parecia sem sentido. Tu que acolheste o chamado de Deus sem questionar, ensina-nos a confiar assim também. Tu que não tinhas riquezas, mas eras rico em fé, mostra-nos que a verdadeira vitória não está nos bens da terra, mas na graça do alto. Hoje te suplicamos, São José, venha ao nosso socorro. Clama ao Pai por aqueles que já não têm mais lágrimas para chorar, por aqueles que já desistiram de tentar, por aqueles que estão à beira do colapso físico e emocional. Tu conheces o silêncio da dor, conheces a angústia de não encontrar um lugar, a pressão de cuidar da família sem saber como. Tu conheces as noites sem respostas, as preces feitas no escuro, a dor de um coração que só quer paz e não sabe mais como continuar. Clamamos com fé, com dor, com esperança, com urgência. Intercede por nós, São José.
Levanta-te neste momento como protetor poderoso e coloca-te à frente desta batalha. Não conseguimos mais lutar sozinhos. As forças se esvaíram, mas nossa alma clama, grita por um milagre urgente. E confiamos que tu podes alcançá-lo, porque és o santo dos esquecidos, o patrono dos desesperados, o pai adotivo de Jesus, o homem justo escolhido por Deus para cuidar do Salvador. São José, escuta essa súplica coletiva. Coloca tuas mãos sobre todas as causas impossíveis que agora depositamos aos teus pés. Seja a libertação de um vício, a cura de uma enfermidade, a reconciliação de um lar em ruínas, a vitória diante de uma injustiça, o livramento de uma dívida impagável, a paz de um coração ferido. Olha por todos nós, carrega nossa dor, como carregaste Jesus em teus braços. Fala ao Senhor em nosso nome. Suplica por cada filho que agora te invoca com fé e sede de milagre. Intercede por nós, São José. São José, modelo de fé silenciosa e guerreira, continuamos diante de ti, perseverando nesta oração, como quem sabe que algo grandioso está por vir. Mesmo com lágrimas nos olhos, mantemos nossos joelhos no chão e os olhos no céu, pois aprendemos contigo que Deus age no tempo certo, de maneira certa e por meios que nem sempre compreendemos. Mas hoje, com o coração completamente aberto, te entregamos tudo: o medo, a dor, o atraso, a escassez, a dúvida, a espera. São José, intercessor dos improváveis, olha para cada pessoa que agora reza contigo, pessoas cansadas de tanto tentar, de tanto clamar, de tanto esperar. Gente que se ajoelha com o coração em pedaços, com a alma gritando por respostas. Há quem esteja chorando pelos filhos, pela saúde, pela vida financeira, por um casamento ferido, por uma porta que não se abre, por um processo que se arrasta, por uma resposta que não vem. São tantas dores reunidas nesta oração, e é por isso que a tua intercessão é tão urgente. Tu que sonhaste com Deus e obedeceste sem hesitar, ensina-nos a confiar até mesmo nos sonhos interrompidos. Tu, que foste escolhido para guardar Jesus e Maria, guarda agora cada vida que te busca, protege os que te invocam e caminha à frente de todos que sentem que não têm mais forças para seguir. Ajuda-nos a carregar a cruz sem desistir. Ajuda-nos a suportar o silêncio de Deus quando Ele parece distante, porque Tu sabes como é caminhar sem ter todas as respostas, mas confiando mesmo assim. Vai, São José, vai diante de nós. Vai à frente do juiz que precisa assinar o processo. Vai à frente do médico que dará o diagnóstico. Vai à frente da entrevista de emprego. Vai à frente da conversa difícil que precisa acontecer. Vai à frente da reconciliação que parece impossível. Vai à frente dos caminhos travados. Entra onde não conseguimos entrar. Desfaz os laços do inimigo. Quebra as correntes que ainda nos aprisionam, silencia toda voz que tenta nos fazer desistir. Clamamos por milagres, por aqueles que estão vivendo noites escuras demais para enxergar qualquer esperança, por aqueles que oram em silêncio enquanto todos à sua volta nem imaginam a dor que carregam, por aqueles que estão sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. Por aqueles que estão tentando manter a fé viva, mesmo cercados por perdas, fracassos e humilhações. São José, estende teu manto protetor sobre todos eles. Tu conheces a linguagem do silêncio. Sabes o que está escondido nas entrelinhas de cada oração não dita. Por isso, neste instante, pedimos que tua presença toque onde ninguém mais pode tocar. O íntimo do coração, onde só Deus e os santos conseguem chegar. Restaura o ânimo de quem já não acredita. Levanta quem caiu e não consegue mais se erguer. Cura quem adoeceu de tanto guardar dor. E enche de paz aqueles que vivem sob o peso de tantas preocupações. E se agora ainda estamos esperando, que seja com fé. E se agora ainda não chegou o milagre, que seja com esperança. Mas se for da vontade do céu,
e cremos que é, então intercede por nós, São José, para que esse milagre venha com poder, com rapidez, com glória. Que não seja apenas uma pequena resposta, mas uma reviravolta divina, um testemunho impossível de ignorar, uma vitória que venha acompanhada da certeza de que fomos visitados por tua poderosa intercessão. São José, intercessor dos impossíveis, não pares de clamar por nós, enquanto não chega o dia da nossa alegria, sê nossa companhia na noite, enquanto não chega o fim da luta, sê nossa força na batalha. Enquanto não chega a cura, sê nosso consolo na enfermidade. E quando finalmente o céu disser sim, estaremos prontos para proclamar em alto e bom som: foi Deus quem fez, e São José quem intercedeu. São José, agora nosso coração começa a sentir algo diferente. Há uma paz suave nos envolvendo, como se tua presença silenciosa e poderosa estivesse tomando conta de tudo. As lágrimas continuam caindo, mas agora são lágrimas de fé, de entrega, de quem sabe que não está mais sozinho. Porque sentimos que tu já te colocaste em pé diante do trono de Deus, com nossas causas nas mãos, apresentando uma a uma com amor de pai, com coragem de guerreiro e com fé de justo. São José, algo mudou. Ainda não enxergamos tudo com os olhos da carne, mas os olhos da alma já contemplam sinais. Sinais de que o tempo da espera está terminando. Sinais de que as amarras estão caindo. Sinais de que o milagre já está a caminho. O que antes era um vale de sombras, agora está sendo inundado por uma luz suave. A fé que estava fraca está sendo reacendida. E as palavras de desespero estão dando lugar a uma nova canção. A canção da vitória. Por isso, São José, já não pedimos. Agora agradecemos. Agradecemos mesmo sem ver ainda. Agradecemos com o coração cheio de esperança. Agradecemos porque sabemos que a tua intercessão move montanhas, desfaz armadilhas, traz respostas, cura feridas, faz brotar flores do deserto. Quantas vezes a tua proteção silenciosa salvou vidas sem que percebessem? Quantas vezes tu evitaste tragédias com tua presença oculta? Hoje sabemos, tu estás cuidando de nós. Agradecemos, São José, pela porta que já se abriu, mesmo que ainda não tenhamos cruzado por ela. Pela cura que já começou, mesmo que os sintomas não tenham desaparecido. Pela bênção que está a caminho, mesmo que o tempo ainda pareça nos contrariar. Agradecemos por tudo que o céu está preparando, mesmo em silêncio. Agradecemos por tua fidelidade, tua ternura, tua coragem e tua presença constante em nossa história. E agora, com toda a alma, te pedimos, permanece conosco. Não apenas até que o milagre aconteça, mas para sempre. Porque não queremos apenas o dom, queremos o doador. Não queremos só a bênção, queremos viver na presença de quem abençoa. Ensina-nos a confiar todos os dias, mesmo quando tudo parecer ruir. Ensina-nos a viver como tu viveste, em silêncio, em obediência, em entrega. Que teu exemplo seja nosso guia, tua fé nossa força e tua intercessão nossa certeza. E quando finalmente a vitória chegar, e ela vai chegar, seremos testemunhas do impossível. Diremos ao mundo que oramos contigo, que choramos contigo, que caminhamos contigo, e que foi Deus quem nos levantou, nos respondeu, nos curou, nos restaurou, e que a tua intercessão foi a ponte entre nossa dor e o milagre. São José, nós cremos, nós esperamos, nós confiamos. A vitória já está chegando, o impossível já está sendo derramado sobre nós. E em teu nome nós declaramos com toda a fé e alegria do coração. São José, intercessor dos impossíveis, eu creio, eu recebo e eu agradeço. A vitória é minha em nome de Jesus. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém.
Ó glorioso São José, intercessor dos impossíveis, nós nos colocamos agora diante de ti com o coração profundamente machucado por tantas dores, inseguranças e desesperos. Não sabemos mais o que fazer diante das muralhas que se ergueram em nossa frente. As portas parecem fechadas, os caminhos escurecidos e o futuro muitas vezes parece sem esperança. Mas é agora, neste momento de grande provação, que nos voltamos ao teu coração puro e silencioso, pedindo que intercedas por nós com tua poderosa súplica junto a Jesus, teu Filho adotivo e nosso Senhor. São José, fiel guardião da Sagrada Família, sabemos que és discreto, silencioso, mas que teu clamor no céu tem força, eco e poder. Não há causa impossível para aquele que soube confiar, mesmo quando tudo parecia sem sentido. Tu que acolheste o chamado de Deus sem questionar, ensina-nos a confiar assim também. Tu que não tinhas riquezas, mas eras rico em fé, mostra-nos que a verdadeira vitória não está nos bens da terra, mas na graça do alto. Hoje te suplicamos, São José, venha ao nosso socorro. Clama ao Pai por aqueles que já não têm mais lágrimas para chorar, por aqueles que já desistiram de tentar, por aqueles que estão à beira do colapso físico e emocional. Tu conheces o silêncio da dor, conheces a angústia de não encontrar um lugar, a pressão de cuidar da família sem saber como. Tu conheces as noites sem respostas, as preces feitas no escuro, a dor de um coração que só quer paz e não sabe mais como continuar. Clamamos com fé, com dor, com esperança, com urgência. Intercede por nós, São José. Levanta-te neste momento como protetor poderoso e coloca-te à frente desta batalha. Não conseguimos mais lutar sozinhos. As forças se esvaíram, mas nossa alma clama, grita por um milagre urgente. E confiamos que tu podes alcançá-lo, porque és o santo dos esquecidos, o patrono dos desesperados, o pai adotivo de Jesus, o homem justo escolhido por Deus para cuidar do Salvador. São José, escuta essa súplica coletiva. Coloca tuas mãos sobre todas as causas impossíveis que agora depositamos aos teus pés. Seja a libertação de um vício, a cura de uma enfermidade, a reconciliação de um lar em ruínas, a vitória diante de uma injustiça, o livramento de uma dívida impagável, a paz de um coração ferido. Olha por todos nós. Carrega nossa dor, como carregaste Jesus em teus braços. Fala ao Senhor em nosso nome. Suplica por cada filho que agora te invoca com fé e sede de milagre. Intercede por nós, São José. São José, modelo de fé silenciosa e guerreira, continuamos diante de ti, perseverando nesta oração, como quem sabe que algo grandioso está por vir. Mesmo com lágrimas nos olhos, mantemos nossos joelhos no chão e os olhos no céu, pois aprendemos contigo que Deus age no tempo certo, de maneira certa e por meios que nem sempre compreendemos. Mas hoje, com o coração completamente aberto, te entregamos tudo: o medo, a dor, o atraso, a escassez, a dúvida, a espera. São José, intercessor dos improváveis, olha para cada pessoa que agora reza contigo, pessoas cansadas de tanto tentar, de tanto clamar, de tanto esperar. Gente que se ajoelha com o coração em pedaços, com a alma gritando por respostas. Há quem esteja chorando pelos filhos, pela saúde, pela vida financeira, por um casamento ferido, por uma porta que não se abre, por um processo que se arrasta, por uma resposta que não vem. São tantas dores reunidas nesta oração, e é por isso que a tua intercessão é tão urgente. Tu que sonhaste com Deus e obedeceste sem hesitar, ensina-nos a confiar até mesmo nos sonhos interrompidos. Tu, que foste escolhido para guardar Jesus e Maria, guarda agora cada vida que te busca, protege os que te invocam e caminha à frente de todos que sentem que não têm mais forças para seguir. Ajuda-nos a carregar a cruz sem desistir.
Ajuda-nos a suportar o silêncio de Deus quando ele parece distante, porque tu sabes como é caminhar sem ter todas as respostas, mas confiando mesmo assim. Vai, São José, vai diante de nós. Vai à frente do juiz que precisa assinar o processo. Vai à frente do médico que dará o diagnóstico. Vai à frente da entrevista de emprego. Vai à frente da conversa difícil que precisa acontecer. Vai à frente da reconciliação que parece impossível. Vai à frente dos caminhos travados. Entra onde não conseguimos entrar. Desfaz os laços do inimigo. Quebra as correntes que ainda nos aprisionam, silencia toda voz que tenta nos fazer desistir. Clamamos por milagres, por aqueles que estão vivendo noites escuras demais para enxergar qualquer esperança, por aqueles que oram em silêncio enquanto todos à sua volta nem imaginam a dor que carregam, por aqueles que estão sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. Por aqueles que estão tentando manter a fé viva, mesmo cercados por perdas, fracassos e humilhações. São José, estende teu manto protetor sobre todos eles. Tu conheces a linguagem do silêncio. Sabes o que está escondido nas entrelinhas de cada oração não dita. Por isso, neste instante, pedimos que tua presença toque onde ninguém mais pode tocar. O íntimo do coração, onde só Deus e os santos conseguem chegar. Restaura o ânimo de quem já não acredita. Levanta quem caiu e não consegue mais se erguer. Cura quem adoeceu de tanto guardar dor. E enche de paz aqueles que vivem sob o peso de tantas preocupações. E se agora ainda estamos esperando, que seja com fé. E se agora ainda não chegou o milagre, que seja com esperança. Mas se for da vontade do céu, e cremos que é, então intercede por nós, São José, para que esse milagre venha com poder, com rapidez, com glória. Que não seja apenas uma pequena resposta, mas uma reviravolta divina, um testemunho impossível de ignorar. Uma vitória que venha acompanhada da certeza de que fomos visitados por tua poderosa intercessão. São José, intercessor dos impossíveis, não pares de clamar por nós, enquanto não chega o dia da nossa alegria, sê nossa companhia na noite, enquanto não chega o fim da luta, sê nossa força na batalha. Enquanto não chega a cura, sê nosso consolo na enfermidade. E quando finalmente o céu disser sim, estaremos prontos para proclamar em alto e bom som: foi Deus quem fez, e São José quem intercedeu. São José, agora nosso coração começa a sentir algo diferente. Há uma paz suave nos envolvendo, como se tua presença silenciosa e poderosa estivesse tomando conta de tudo. As lágrimas continuam caindo, mas agora são lágrimas de fé, de entrega, de quem sabe que não está mais sozinho. Porque sentimos que tu já te colocaste em pé diante do trono de Deus, com nossas causas nas mãos, apresentando uma a uma com amor de pai, com coragem de guerreiro e com fé de justo. São José, algo mudou. Ainda não enxergamos tudo com os olhos da carne, mas os olhos da alma já contemplam sinais. Sinais de que o tempo da espera está terminando. Sinais de que as amarras estão caindo. Sinais de que o milagre já está a caminho. O que antes era um vale de sombras, agora está sendo inundado por uma luz suave. A fé que estava fraca está sendo reacendida. E as palavras de desespero estão dando lugar a uma nova canção. A canção da vitória. Por isso, São José, já não pedimos. Agora agradecemos. Agradecemos mesmo sem ver ainda. Agradecemos com o coração cheio de esperança. Agradecemos porque sabemos que a tua intercessão move montanhas, desfaz armadilhas, traz respostas, cura feridas, faz brotar flores do deserto. Quantas vezes a tua proteção silenciosa salvou vidas sem que percebessem? Quantas vezes tu evitaste tragédias com tua presença oculta? Hoje sabemos. Tu estás cuidando de nós. Agradecemos, São José, pela porta que já se abriu, mesmo que ainda não tenhamos cruzado por ela.
pela cura que já começou, mesmo que os sintomas não tenham desaparecido, pela bênção que está a caminho, mesmo que o tempo ainda pareça nos contrariar. Agradecemos por tudo que o céu está preparando, mesmo em silêncio. Agradecemos por tua fidelidade, tua ternura, tua coragem e tua presença constante em nossa história. E agora, com toda a alma, te pedimos, permanece conosco. Não apenas até que o milagre aconteça, mas para sempre. Porque não queremos apenas o dom, queremos o doador. Não queremos só a bênção, queremos viver na presença de quem abençoa. Ensina-nos a confiar todos os dias, mesmo quando tudo parecer ruir. Ensina-nos a viver como tu viveste, em silêncio, em obediência, em entrega. Que teu exemplo seja nosso guia, tua fé nossa força e tua intercessão nossa certeza. E quando finalmente a vitória chegar, e ela vai chegar, seremos testemunhas do impossível. Diremos ao mundo que oramos contigo, que choramos contigo, que caminhamos contigo, e que foi Deus quem nos levantou, nos respondeu, nos curou, nos restaurou, e que a tua intercessão foi a ponte entre nossa dor e o milagre. São José, nós cremos, nós esperamos, nós confiamos. A vitória já está chegando, o impossível já está sendo derramado sobre nós. E em teu nome, nós declaramos com toda a fé e alegria do coração. São José, intercessor dos impossíveis, eu creio, eu recebo e eu agradeço. A vitória é minha em nome de Jesus. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Ó glorioso São José, intercessor dos impossíveis, nós nos colocamos agora diante de ti com o coração profundamente machucado por tantas dores, inseguranças e desesperos. Não sabemos mais o que fazer diante das muralhas que se ergueram em nossa frente. As portas parecem fechadas, os caminhos escurecidos e o futuro muitas vezes parece sem esperança. Mas é agora, neste momento de grande provação, que nos voltamos ao teu coração puro e silencioso, pedindo que intercedas por nós com tua poderosa súplica junto a Jesus, teu Filho adotivo e nosso Senhor. São José, fiel guardião da Sagrada Família, sabemos que és discreto, silencioso, mas que teu clamor no céu tem força, eco e poder. Não há causa impossível para aquele que soube confiar, mesmo quando tudo parecia sem sentido. Tu que acolheste o chamado de Deus sem questionar, ensina-nos a confiar assim também. Tu que não tinhas riquezas, mas eras rico em fé, mostra-nos que a verdadeira vitória não está nos bens da terra, mas na graça do alto. Hoje te suplicamos, São José, venha ao nosso socorro. Clama ao Pai por aqueles que já não têm mais lágrimas para chorar, por aqueles que já desistiram de tentar, por aqueles que estão à beira do colapso físico e emocional. Tu conheces o silêncio da dor, conheces a angústia de não encontrar um lugar, a pressão de cuidar da família sem saber como. Tu conheces as noites sem respostas, as preces feitas no escuro, a dor de um coração que só quer paz e não sabe mais como continuar. Clamamos com fé, com dor, com esperança, com urgência. Intercede por nós, São José. Levanta-te neste momento como protetor poderoso e coloca-te à frente desta batalha. Não conseguimos mais lutar sozinhos. As forças se esvaíram, mas nossa alma clama, grita por um milagre urgente. E confiamos que tu podes alcançá-lo, porque és o santo dos esquecidos, o patrono dos desesperados, o pai adotivo de Jesus, o homem justo escolhido por Deus para cuidar do Salvador. São José, escuta essa súplica coletiva. Coloca tuas mãos sobre todas as causas impossíveis que agora depositamos aos teus pés. Seja a libertação de um vício, a cura de uma enfermidade, a reconciliação de um lar em ruínas, a vitória diante de uma injustiça, o livramento de uma dívida impagável, a paz de um coração ferido,
olha por todos nós. Carrega nossa dor, como carregaste Jesus em teus braços. Fala ao Senhor em nosso nome. Suplica por cada filho que agora te invoca com fé e sede de milagre. Intercede por nós, São José. São José, modelo de fé silenciosa e guerreira, continuamos diante de ti, perseverando nesta oração, como quem sabe que algo grandioso está por vir. Mesmo com lágrimas nos olhos, mantemos nossos joelhos no chão e os olhos no céu, pois aprendemos contigo que Deus age no tempo certo, de maneira certa e por meios que nem sempre compreendemos. Mas hoje, com o coração completamente aberto, te entregamos tudo: o medo, a dor, o atraso, a escassez, a dúvida, a espera. São José, intercessor dos improváveis, olha para cada pessoa que agora reza contigo, pessoas cansadas de tanto tentar, de tanto clamar, de tanto esperar. Gente que se ajoelha com o coração em pedaços, com a alma gritando por respostas. Há quem esteja chorando pelos filhos, pela saúde, pela vida financeira, por um casamento ferido, por uma porta que não se abre, por um processo que se arrasta, por uma resposta que não vem. São tantas dores reunidas nesta oração, e é por isso que a tua intercessão é tão urgente. Tu que sonhaste com Deus e obedeceste sem hesitar, ensina-nos a confiar até mesmo nos sonhos interrompidos. Tu que foste escolhido para guardar Jesus e Maria, guarda agora cada vida que te busca, protege os que te invocam e caminha à frente de todos que sentem que não têm mais forças para seguir. Ajuda-nos a carregar a cruz sem desistir. Ajuda-nos a suportar o silêncio de Deus quando ele parece distante, porque tu sabes como é caminhar sem ter todas as respostas, mas confiando mesmo assim. Vai, São José, vai diante de nós. Vai à frente do juiz que precisa assinar o processo. Vai à frente do médico que dará o diagnóstico. Vai à frente da entrevista de emprego. Vai à frente da conversa difícil que precisa acontecer. Vai à frente da reconciliação que parece impossível. Vai à frente dos caminhos travados. Entra onde não conseguimos entrar. Desfaz os laços do inimigo. Quebra as correntes que ainda nos aprisionam, silencia toda a voz que tenta nos fazer desistir. Clamamos por milagres, por aqueles que estão vivendo noites escuras demais para enxergar qualquer esperança, por aqueles que oram em silêncio enquanto todos à sua volta nem imaginam a dor que carregam, por aqueles que estão sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. Por aqueles que estão tentando manter a fé viva, mesmo cercados por perdas, fracassos e humilhações. São José, estende teu manto protetor sobre todos eles. Tu conheces a linguagem do silêncio. Sabes o que está escondido nas entrelinhas de cada oração não dita. Por isso, neste instante, pedimos que tua presença toque onde ninguém mais pode tocar. O íntimo do coração, onde só Deus e os santos conseguem chegar. Restaura o ânimo de quem já não acredita. Levanta quem caiu e não consegue mais se erguer. Cura quem adoeceu de tanto guardar dor. E enche de paz aqueles que vivem sob o peso de tantas preocupações. E se agora ainda estamos esperando, que seja com fé. E se agora ainda não chegou o milagre, que seja com esperança. Mas se for da vontade do céu, e cremos que é, então intercede por nós, São José, para que esse milagre venha com poder, com rapidez, com glória. Que não seja apenas uma pequena resposta, mas uma reviravolta divina, um testemunho impossível de ignorar, uma vitória que venha acompanhada da certeza de que fomos visitados por tua poderosa intercessão. São José, intercessor dos impossíveis, não pares de clamar por nós, enquanto não chega o dia da nossa alegria, sê nossa companhia na noite, enquanto não chega o fim da luta, sê nossa força na batalha.
Enquanto não chega a cura, sê nosso consolo na enfermidade. E quando finalmente o céu disser sim, estaremos prontos para proclamar em alto e bom som: foi Deus quem fez, e São José quem intercedeu. São José, agora nosso coração começa a sentir algo diferente. Há uma paz suave nos envolvendo, como se tua presença silenciosa e poderosa estivesse tomando conta de tudo. As lágrimas continuam caindo, mas agora são lágrimas de fé, de entrega, de quem sabe que não está mais sozinho. Porque sentimos que tu já te colocaste em pé diante do trono de Deus, com nossas causas nas mãos, apresentando uma a uma com amor de pai, com coragem de guerreiro e com fé de justo. São José, algo mudou. Ainda não enxergamos tudo com os olhos da carne, mas os olhos da alma já contemplam sinais. Sinais de que o tempo da espera está terminando. Sinais de que as amarras estão caindo. Sinais de que o milagre já está a caminho. O que antes era um vale de sombras, agora está sendo inundado por uma luz suave. A fé que estava fraca está sendo reacendida. E as palavras de desespero estão dando lugar a uma nova canção. A canção da vitória. Por isso, São José, já não pedimos. Agora agradecemos. Agradecemos mesmo sem ver ainda. Agradecemos com o coração cheio de esperança. Agradecemos porque sabemos que a tua intercessão move montanhas, desfaz armadilhas, traz respostas, cura feridas, faz brotar flores do deserto. Quantas vezes a tua proteção silenciosa salvou vidas sem que percebessem? Quantas vezes tu evitaste tragédias com tua presença oculta? Hoje sabemos, tu estás cuidando de nós. Agradecemos, São José, pela porta que já se abriu, mesmo que ainda não tenhamos cruzado por ela. Pela cura que já começou, mesmo que os sintomas não tenham desaparecido. Pela bênção que está a caminho, mesmo que o tempo ainda pareça nos contrariar. Agradecemos por tudo que o céu está preparando, mesmo em silêncio. Agradecemos por tua fidelidade, tua ternura, tua coragem e tua presença constante em nossa história. E agora, com toda a alma, te pedimos, permanece conosco. Não apenas até que o milagre aconteça, mas para sempre. Porque não queremos apenas o dom, queremos o doador. Não queremos só a bênção, queremos viver na presença de quem abençoa. Ensina-nos a confiar todos os dias, mesmo quando tudo parecer ruir. Ensina-nos a viver como tu viveste, em silêncio, em obediência, em entrega. Que teu exemplo seja nosso guia, tua fé nossa força e tua intercessão nossa certeza. E quando finalmente a vitória chegar, e ela vai chegar, seremos testemunhas do impossível. Diremos ao mundo que oramos contigo, que choramos contigo, que caminhamos contigo, e que foi Deus quem nos levantou, nos respondeu, nos curou, nos restaurou, e que a tua intercessão foi a ponte entre nossa dor e o milagre. São José, nós cremos, nós esperamos, nós confiamos. A vitória já está chegando, o impossível já está sendo derramado sobre nós. E em teu nome, nós declaramos com toda a fé e alegria do coração. São José, intercessor dos impossíveis, eu creio, eu recebo e eu agradeço. A vitória é minha em nome de Jesus. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Ó glorioso São José, intercessor dos impossíveis, nós nos colocamos agora diante de ti com o coração profundamente machucado por tantas dores, inseguranças e desesperos. Não sabemos mais o que fazer diante das muralhas que se ergueram em nossa frente. As portas parecem fechadas, os caminhos escurecidos e o futuro muitas vezes parece sem esperança. Mas é agora, neste momento de grande provação, que nos voltamos ao teu coração puro e silencioso, pedindo que intercedas por nós com tua poderosa súplica junto a Jesus, teu Filho adotivo e nosso Senhor.
São José, fiel guardião da Sagrada Família, sabemos que és discreto, silencioso, mas que teu clamor no céu tem força, eco e poder. Não há causa impossível para aquele que soube confiar, mesmo quando tudo parecia sem sentido. Tu que acolheste o chamado de Deus sem questionar, ensina-nos a confiar assim também. Tu que não tinhas riquezas, mas eras rico em fé, mostra-nos que a verdadeira vitória não está nos bens da terra, mas na graça do alto. Hoje te suplicamos, São José, venha ao nosso socorro. Clama ao Pai por aqueles que já não têm mais lágrimas para chorar, por aqueles que já desistiram de tentar, por aqueles que estão à beira do colapso físico e emocional. Tu conheces o silêncio da dor, conheces a angústia de não encontrar um lugar, a pressão de cuidar da família sem saber como. Tu conheces as noites sem respostas, as preces feitas no escuro, a dor de um coração que só quer paz e não sabe mais como continuar. Clamamos com fé, com dor, com esperança, com urgência. Intercede por nós, São José. Levanta-te neste momento como protetor poderoso e coloca-te à frente desta batalha. Não conseguimos mais lutar sozinhos. As forças se esvaíram, mas nossa alma clama, grita por um milagre urgente. São José, intercessor dos impossíveis, eu creio, eu recebo e eu agradeço. A vitória é minha em nome de Jesus. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, é sinal de que São José está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José. Amém.